Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Neste mês de setembro, estamos celebrando 8 anos de história na UniTV-SC, um marco para lá de especial. Ao longo desse tempo, realizamos mais de 350 entrevistas com pessoas que compartilham a paixão pela literatura. Escritores, leitores, professores, alunos e diversos profissionais que veem na literatura um poderoso instrumento de educação e transformação. Lá no ano de 2016, quando Wildo Silva, diretor da UniTV, e eu decidimos criar um programa voltado para a literatura, nós pensamos que nossos primeiros convidados não poderiam ser outros senão os talentosos escritores da nossa Academia Tubaronense de Letras, a ACATU. Para celebrar esses 8 anos de sucesso, dedicaremos o mês de setembro a uma retrospectiva especial, destacando algumas das entrevistas mais marcantes de nossa história. E no programa de hoje, nós iremos relembrar 3 momentos memoráveis com os meus queridos confrades e confreiras da ACATU. No primeiro bloco, revisitaremos a primeira entrevista do programa gravada em 24 de setembro de 2016, quando eu tive o prazer de conversar com o confrade Pedro Correia. No segundo bloco, relembraremos a entrevista com a saudosa confreira Miriam Maier Nunes, que nos deixou em 2021, mas também deixou um legado inesquecível através de seus livros e projetos literários. E por fim, no terceiro bloco, eu trago uma convidada mais que especial, a minha querida confreira Amaline Mussi, que foi fundamental para me inspirar a seguir o caminho das letras. Fiquem conosco e aproveitem essa viagem de memória do Bate-Papo Literário. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é de Armazém, mas mora em Tubarão há mais de 50 anos. Além de escritor, ele é artista plástico e aprendeu sozinho a arte de pintar e esculpir. Ele tem 16 livros escritos, sendo que 5 deles publicados. E hoje ele vai falar aqui do seu último lançamento, Crônicas da Vida Inteira. Bom, está aqui conosco para um delicioso bate-papo o presidente da nossa Academia Tubaronense de Letras, seu Pedro Antônio Correia. Ô, seu Pedro, muito obrigada pelo convite, é uma honra recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. Inclusive, a honra é minha de ser o primeiro entrevistado. Primeiro entrevistado, então, escolhi a dedo, tá, seu Pedro? Olha... Então, seu Pedro, eu falei ali na abertura do programa que o senhor tem 16 livros escritos e destes 5 foram publicados. Conta pra gente dessa dificuldade, que a gente sabe que é difícil publicar um livro aqui no Brasil, enfim, no nosso estado. Conta pra gente um pouquinho disso, que eu acho que é importante. Eu costumo dizer que é muito mais difícil editar o livro do que escrever, porque o ato de escrever não necessita de dinheiro. Sim, sim. Né? Enquanto que só disponibilidade de tempo e talento. Justamente. E a edição do livro necessita de verba para isso aí, sim. Né? De pessoas que apoiem o senhor, né? E o retorno, se o autor bancar a edição, o retorno é muito lento. Vê só que eu tenho o livro lá editado já há 10 anos, né? E a metade está lá engavetado, está lá no meu ateliê. Ou seja, é difícil editar e depois que as pessoas comprem, conheçam o livro, retorno é muito lento, Então é difícil de viver de livro aqui no Brasil, dá para contar nos dedos, né, seu Pedro? São poucos, nós uma pena. Tivemos o Jorge Amado, temos agora o Paulo Coelho e outros... Dá para contar nos dedos, né? Justamente, então é pouco. Ô, seu Pedro, o senhor escreveu então a Crônica da Vida Inteira. Crônicas da Vida Inteira. E aí o senhor começa falando da infância do senhor. Sim. Que é lá em Armazém, mas é no interior lá no interior, no sertão, né? Onde no sertão de Armazém. Eu nasci no sertão lá, né? Isso há quantos anos, seu Pedro? Isso há 78 anos. 78 anos. Tá, mas o senhor não nasceu sozinho, né? O senhor veio acompanhado. Como é?
produção foi tão boa que Deus resolveu fazer em dupla. E isso depois de quantos filhos? Quantos irmãos? Nós somos, eu acho que eu sou o 10º. Nossa Senhora! E ele é o 10º, não, eu sou o 11º, ele é o 12º. O senhor nasceu primeiro? Eu nasci 1 hora antes. Segundo a minha mãe me falou. Segundo a minha mãe falou, eu nasci 1 hora antes. Então eu sou o 11º, ele é o 12º, depois teve um 13º que faleceu, neném. Então a família é enorme. Naquele tempo não tinha televisão, né? Era mais tranquilo. Ô, seu Pedro, e como é que era a criação de vocês? Como é que era vocês criança naquele tempo? Ajudavam na casa, nos afazeres domésticos? Como é que era? Doméstico não, né? Mas assim... Na roça? Na roça, uma vez que a gente já, lá pelos 5, 6 anos, a gente já botava enxadinha nas costas e ia ajudar a capinar, né? Junto com o pai e com a mãe. E o pai e a mãe junto ali. Ou acompanhar o irmão mais velho num carro de boi, buscar mandioca, batata e etc, né? O senhor sente saudade? Sinto saudade, sinto. Foi uma infância boa. Naquele tempo a gente mesmo fabricava os nossos brinquedos, né? Hoje em dia as crianças recebem tudo pronto, né? É verdade. Um brinquedo só para olhar, porque é eletrônico. Enjoam rapidinho, né? Comprou o negócio é o consumo. Naquele tempo não, a gente fazia os nossos brinquedos, por exemplo, os carrinhos fazia com casca de palmito, né? As rodas fazia de batata ou de aipim, né? É tranquilo. E se divertia. Né? 2 sabugos de milho já serviam de boi, né? E assim por diante. E falar em fabricar brinquedos, eu li uma crônica ali que o senhor fez um carrinho puxado por galinha. Que história não é deu essa? certo, né? Não deu certo. Num domingo nós fomos passear na casa da tia, que ficava logo acima da nossa, né? E lá os primos cangaram 2 leitõezinhos, sabe? Sim. Cangaram e brincamos a tarde inteira com aqueles leitões. Mas era um trabalho, né? Bem se disse o ditado que incomoda mais que porco na corda, né? Aqueles leitõezinhos se deitavam, rolavam, não dava, né? Então, quando nós chegamos em casa, né, no dia seguinte, eu sugeri para o Paulo, Paulo, vamos... Já que não deu certo com o leitão? O Paulo era meu irmão gêmeo, né? Ô Paulo... Vamos, que pena que a gente não tem 2 leitãozinhos para cangar. Não quero saber disso, dá muito trabalho, incomoda muito. Que tal a gente, aí que tal a gente então cangar dois franguinhos? Mas como que a gente vai botar o frango na canga, não tem jeito? A gente faz o laço lá e bota no pescoço, dá certo. Fizemos, né? Arranjamos lá um carretão, que é só o eixo, e o cabeçalho. Sim. Né? Cangamos os dois frangos, né? Não, mas logo no primeiro momento já um frango saiu arrastando tudo, tentou pular uma cerca, não deu certo, quase que os dois morreram. Tadinho, mas frango é muito pequenininho para puxar um não, carro, mas era pequenininho. O carretãozinho era coisinha à toa, né? Então o frango saiu arrastando. Mas acho que valeu a diversão, né? Valeu. Valeu. Ô, seu Pedro, e o senhor era um guri bem traquinas, né? Meio arteirinho ali, não? Nem tanto. Seu Pedro, tinha horas que eu estava lendo o livro, eu tive o privilégio de lê-lo antes de ser lançado. Nós já vamos falar do lançamento, né? Sim. E às vezes eu dava gargalhada do livro, lendo o livro sozinha de noite, meu marido acordava, o que aconteceu? O que foi? Teve uma, então já que o senhor falou que não é muito técnico, teve uma que eu fiquei sabendo ali pelas crônicas, que o senhor trocou a mão do santo. Conta para nós. A estátua do padroeiro da capela local, Bom Jesus, ele tinha as 2 mãos destacáveis, né? Sim. Por problema de transporte e tal, então eram destacáveis. E um dia, na mão direita ele tinha o globo, né? E na outra mão ele estava, sei lá, assim, né? Então um dia eu resolvi trocar a mão devido a uma conversa que eu escutei de uma vizinha com a minha mãe, dizendo que o mundo ia acabar, não sei o quê, quando o mundo não estivesse mais na mão de Deus, aquela coisa toda. E eu vendo a fé rústica da mulher, né? A ignorância religiosa dela, eu fui lá, subi lá em cima do altar, aquele altar enorme, fui lá, botei a mão esquerda na direita e então inverti a coisa, né? E aí o senhor foi lá e colocou... Aí no dia
Percebeu ou não? Isso foi no sábado, eu fiz a troca, foi no sábado. No domingo na hora do terço, missa, na hora da reza, a tal da mulher deu um grito lá no meio da igreja. A dona Rita deu um grito. E o que foi que não foi, que aí a mulherada toda correu para acudir a dona Rita e foi aquele rebu, né? E o senhor disse que não é traquinas ainda. A gente vai fazer um ligeiro break e a gente volta já, não saia daí, tá ok? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. A nossa convidada de hoje é membro fundadora da Academia Tubaronense de Letras, na qual ocupa a cadeira número 8. Foi 3 vezes presidente da CATU e hoje ocupa o cargo de assessora cultural. A literatura está presente em sua vida até mesmo antes de aprender a ler. Ainda muito pequena, ela foi acometida por uma doença crônica chamada artrite reumatoide, que gerou algumas limitações em seu corpo, em especial nas mãos. Mas isso nunca a impediu de escrever, digitar e desenhar. Ao invés de se abater, ela uniu a luta pela vida ao gosto pela escrita, em especial literatura infantil. Estou falando da escritora Miriam Maier Nunes. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo, queria agradecer de teres vindo aqui no programa. É um prazer recebê-la aqui, com certeza. Foi um prazer receber o convite também. Ai, obrigada. Ô Miriam, conta pra gente então como é que a literatura entrou na sua vida. Bem, a literatura entrou na minha vida através da doença, né? Porque a minha mãe, como eu ficava na cama, começou a me ensinar a ler através dos jornais. Ela tapava as letras grandes, né? Você tinha quantos anos, ô Miriam, quando a doença se manifestou? Se manifestou com 3 anos de idade, Mas agravou com 5, então eles me levaram para Curitiba, onde descobriram a doença, né? Sim. E quando eu ficava na cama, minha mãe então tapava as letras grandes do jornal e perguntava que letra é essa, tal. E durante o tratamento eu tinha que tomar injeção um dia sim, um dia não. Meu Deus. E na época nós íamos para a praia da Jaguaruna e no caminho a gente parava numa farmácia e meu pai sempre comprava um livrinho para mim, livrinho para colorir com a história, né? E ali foi onde eu iniciei, através da doença. E eles querendo te compensar de alguma maneira, Sim. né? Contavam histórias e compravam os livrinhos e tal. E também meu primeiro livro na escola foi Os Três Porquinhos, que nós íamos montando durante o mês, né? Sim. A professora levava uma página, aí era uma parte da história. E tinha para colorir também o desenho, né? Então, eu sempre entrou a literatura para mim com a pintura, né? Pois é, você também desenha, né? Os seus Isso. livros são ilustrados por ti. Talvez seja por isso, né? Porque eu iniciei com esses livrinhos de colorir. Que vinha a imagem e a frase, a historinha embaixo, né? Isso, é. Aí, então, aí na escola, o primeiro livro da gente foi assim. A gente amarrava com a fitinha bebê, né? Ela levava as páginas e a gente coloria, lia. Hoje, por exemplo, semana que vem, era outra página. Então, E quais são as suas primeiras referências literárias? Assim? Você se lembra do primeiro livro que você gostou de ler? Você hoje tem essa eu memória? estava me lembrando, assim, que no Colégio São José, a gente sempre ia na biblioteca, né? As professoras levavam e nós escolhíamos. E eu gostava muito dos irmãos Grimm, né? Sim. As historinhas deles, assim. Eu me lembro que eu lia muito o Patinho Feio, o Corcunda de Notre Dame, porque eu, pela minha estatura, eu até me lembro que na época
que eu estudava tinha a campanha da confraternização, a campanha da... Tem a campanha, acho que é da confraternização, não? Da igreja, né? Daquela da igreja. Tá. Eram os excluídos. E eu ria porque eu andava sempre assim, com criança que usava óculos, gordinha, eu a baixinha, né? A gente fazia aquele grupinho durante o intervalo, o recreio. O recreio. E ficavam juntos. E era a nossa turminha, porque sempre é motivo de rir, ou piadinha, né? Que hoje chamam de bullying, naquela é época não tinha esse nome ainda, né? Então eu procurava muita leitura desse tipo, né? O Patinho Feio, que era excluído na historinha, né? Você se identificava com esse tipo de... Talvez sim, o Corcunda de Notre Dame também, que vivia escondido, né? Mas você superou isso de longe, né? Sim, assim, porque eu nunca me importei com os outros falando alguma coisa. Eu pegava mais por uma lição, né? Para ver como é que terminar, porque sempre termina uma história feliz, né? Eu acredito que sim. Né? Essas histórias, né? O Patinho Feio, por exemplo, virou um cisne, né? E quando eu saía de casa, meu pai sempre dizia, ó, se alguém mexer contigo, levanta o queixo, ergue a cabeça e faz de conta que não ouve. E era o que eu fazia, sempre, nunca me importei. Esse apoio dos pais para tudo é super importante. Sou o que sou graças aos meus pais, né? Em falar em apoio, quem foram seus incentivadores? Primeiramente, para leitura ou para escrita, dois, enfim. Né? Porque, assim, o meu pai faleceu agora em janeiro. E eu digo que eu perdi o meu crítico, né? Porque tudo que eu escrevia eu dava primeiro para ele ler. Então, era ele que... Tinha que passar pelo crivo dele. Que fazia a crítica. E depois, primeiro foram eles, né? Minha mãe, que foi a incentivadora, que começou a colocar meus poemas nos jornais, né? Olha que bacana. Você começou escrevendo poemas, então? Sim. Na escola, as professoras me elogiavam pelas redações, né? Mas para a literatura, assim, eu comecei com os poemas, né? Uhum. E foi ela que começou a colocar nos jornais. E a sua mãe? Isso. E você teve algum professor na escola que te incentivou, que viu que você realmente tinha talento para escrever? Sim, a dona Ruth Altoff e a dona Mariazinha. Ai, né? a dona Mariazinha. Incentivadoras, né? E até hoje, né, você tem um vínculo bastante forte, né, com a dona Mariazinha, pelo menos eu tenho certeza. Grande. Muito bacana. Quando eu perguntei para ela se ela tinha deixado algum legado, alguém que gostasse de escrever e tal, ela citou o teu nome. Sim. Com certeza. Me diz uma coisa, você tem 3 livros escritos, né? Tem. Na próxima, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho agora e no próximo bloco a gente vai falar dos seus livros, tá ok? A gente volta já já, aguarde, não sai daí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. A nossa convidada de hoje, além de ser uma pessoa absolutamente especial, é uma profissional singular. Através de sua vida acadêmica e suas obras, perpassa pelas vertentes literária, analítica e teórica. A literatura surgiu em sua vida através de sua mãe, quando tinha por volta dos 4 anos de idade. Mais tarde, os estudos de língua francesa foram determinantes para que ela decidisse seguir o caminho das letras. Em 72, publicou seu primeiro livro, Anotações sobre um Testamento. E daí para frente não parou mais. Fez mestrado em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, publicou vários livros didáticos e mais recentemente escreveu a obra Genésio Antônio Mendes, A Razão de Tudo, que fala sobre a vida de um dos maiores empresários de Tubarão.
Nos últimos 10 anos, passou também a compartilhar os cenários da língua e cultura do Brasil com alunos estrangeiros. Atualmente é assistente de produção na editora Unisul, o que lhe assegura o convívio com vários autores e suas obras. São mais de 50 anos dedicados a escrever, analisar e ensinar literatura. Estou falando da queridíssima professora e escritora Amaline Mussi. Amaline, é uma honra tremenda, você sabe disso, te receber aqui no nosso programa. Fico muito feliz. Estamos felicíssimas juntas. Nós sempre somos felizes juntas. Com e certeza. Com o seu público, com certeza. Com certeza, Amaline. Vamos lá, hein? Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente, além de fazer um bate-papo, a gente vai fazer um bate-bola literário, onde além de perguntar, eu também respondo, ok? Amaline, vamos lá. Amaline, você se lembra o que você sentiu quando você teve o seu primeiro contato com o livro? Eu sei que a sua mãe teve um papel muito importante. Olha, foi um encantamento, na verdade, e também um sentimento assim de apoio, de troca na linha do sofrimento e alegria. E eu explico. Sim. Porque a minha primeira lembrança de livro, na primeira lembrança eu estou muito gripadinha, eu sou uma criancinha muito magrinha, com meus 4 anos, eu acredito, 5 anos de idade, e a mamãe mandou buscar, na época chamada Caso Mari, um lindo livro de história, todo ilustrado. E como eu tinha de ficar na cama, ela disse, você vai gostar, filhinha, você vai ler esse livro. Então foi como uma compensação, percebe? E um consolo. E abrindo o livro, eram livros grandes naquela época, com ilustrações muito bonitas, eu fiquei maravilhada. Era um mundo novo para mim. Que delícia, então já é um contato assim prazeroso. Né? Isso te marcou como para primeira... sempre. É. Olha e só. você vai perceber, onde eu estiver, no correr da minha vida, eu sempre terei um livro perto de mim. Que delícia. Em todas as situações. Muito assim. bom. Quais foram suas primeiras referências literárias? Você se lembra assim o primeiro livro que você leu e gostou? Eu fui educada entre livros e com muito critério pela mamãe. Então, ela, ao mesmo tempo que nos trazia esses livros que falavam de lendas, de fadas, de gênios, os clássicos da literatura infantil da época, a mamãe teve cuidado também de nos educar lendo coleções como O Mundo Pitoresco, como O Tesouro da Juventude. E isso nos punha em contato com as diversas áreas de conhecimento, mas também prazerosamente. É muito interessante isso. Boa didática, né? Você aquela quantidade de volumes, um destinado à física, um à matemática, um à literatura, um isso. Então, nós íamos mexendo no Tesouro da Juventude. De várias áreas. Vinha naturalmente. E nós seguimos depois com a clássica coleção das moças, que eram as permitidas, os livros permitidos às mocinhas da época. Podiam ler na época? Podíamos ler. Era a coleção rosa, a coleção azul, Elinor Glyn, Max de Vezy, lembro Deli, lembro até hoje das autoras. E, de repente, eu começo a ter acesso a um outro tipo de coleção, os clássicos Jackson. E com os clássicos Jackson eu começo a ler teatro grego, textos traduzidos. Isso já na sua francês, eu já estou com uns 13 anos, 14 anos. Adolescência. Não chego, assim, no início da adolescência, mas já lendo aquilo que a mamãe selecionava e permitia. E nós tínhamos essa relação muito bonita com os pais, eu acho, que era dialogal, com os meus, era dialogal, e com extrema confiança no descortínio deles, quando eles diziam, isto nesse momento e mais adiante, aguarde que você vai gostar. Então, havia essa relação não era de obediência, era de um grande bem-estar com a condução, confiança. Muito legal. E chega um momento aí em que eu faço uma primeira leitura que me deixa muito assustada, que é a 25ª hora do Virgil Giorgio,
que é o momento em que eu descubro que não havia mocinho e bandido, como nós nos posicionávamos nos faroés, né, de cinema, que não havia isto no mundo, que a história das relações humanas não era polarizada, digamos, né, no bom e no ruim, e que havia muita complexidade, inclusive para a minha compreensão na época. Interessante, olha só. Então esse livro foi marcante na minha história, né? E se eu posso falar em mais 2 ou 3 títulos, eu digo que é Simone de Beauvoir, em seguida, aí eu já devo ter uns 17 anos, 16. Revolucionária, né? Daí é para... Impressionante que ela me ensinou o aprisionamento do poder feminino através da história. Sexo? Através do livro Segundo Sexo. Você leva... que é antes do feminismo, né? Mas abrindo, né? Abrindo as consciências para. E eu me apaixono também pelas, já mais adiante, pelos artigos e crônicas da Carmen da Silva, que abriu um cenário muito interessante, onde ela colocava a mulher convocada para como protagonista da história, e não como ilustração de capítulos, né, da história. Muito interessante. Sim. Amaline, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Que pena. E a gente volta já já, e eu quero saber de ti sobre a sua trajetória, essa trajetória tão diversificada no mundo das letras. A gente já volta, não saia daí. Em comemoração aos 8 anos do Bate-Papo Literário, no programa de hoje nós relembramos momentos especiais das conversas com meu confrade da Catu, o escritor Pedro Correia, e minhas confreiras Miriam Maier Nunes e Amaline Mussi. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. Muito obrigada a todos por fazerem parte de nossa história e que venham muito mais bate-papos literários por aí.